Olá, meus amigos e minhas amigas aqui do YouTube. Estou envergonhado comigo mesmo, porque eu pensava que eu tinha alguma percepção da vida política do país, mas eu confesso com o que eu vi hoje. Era para ter visto há mais dias, mas não dei muita importância. Mas hoje eu parei para ver, analisar. E o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, que havia rompido com o presidente Bolsonaro por questões de técnicas no tratamento da Covid-19, ele vem hoje a público e ele faz um relato político brilhante. Eu não tinha percebido, como a maioria de vocês e a maioria do povo brasileiro, que a questão de nomear o diretor da Polícia Federal é cláusula pétrea. Ninguém pode mudar, só se fizerem uma nova Constituição, só se escreverem uma nova Constituição. Então, o Alexandre de Moraes pode ser preso. O Alexandre de Moraes, ele pode ser preso. Por quê? Porque ele praticou um ato inconstitucional. Ele, como ministro do Supremo, ele praticou um ato inconstitucional. Ele atropelou a cláusula pétrea, artigo da Constituição que só pode ser mudado com uma outra Constituição. Só uma outra Constituição. Que dirá um ministro tomar uma decisão monocrática, quer dizer, dele sozinho, no mínimo, poderia se pensar se os 11 ministros da corte se reunissem para julgar o fato. Não, mas ele sozinho tomou uma decisão que é inconstitucional. Eu quero que você entenda isso. É inconstitucional a decisão que ele tomou. É uma cláusula pétrea. Se você não sabe, é uma lei que não pode mudar. Só pode mudar se for escrever uma nova Constituição Federal. E o ministro mudou. E aí o governador Ronaldo Caiado começa a mostrar para a gente quem é o Sérgio Moraes. Quem é o careca? Ex-advogado do PCC. Olha só, olha aí a extensa ficha dele. Isso é uma extensa ficha. Ele foi advogado do PCC, o Alexandre de Moraes. Ele foi secretário de Justiça do Estado de São Paulo e tem muito histórico lá. Ele foi secretário de Transportes da Prefeitura de São Paulo, quando o Kassab era o prefeito. Tem muitas histórias dele lá. Tem muitas histórias. E aí você vê, a ABIN é uma agência de informação do governo, ela não é jurídica, mas ela é de informação. Por exemplo, a ABIN sabe quem foram as pessoas que organizaram para matar o presidente Bolsonaro. Só que eles não são poder jurídico. Eles têm informação, têm conhecimento e precisa de alguém para que mova esse braço jurídico para trazer à tona esse conhecimento. Por isso que eles não queriam colocar o Ramagem. O Ramagem, como diretor da ABIN, ele sabe muita coisa. A ABIN é um órgão de informação secreta, é como a CIA nos Estados Unidos. Se as pessoas pensam que não tem, a ABIN é como a CIA nos Estados Unidos. Eles têm informações, o Bolsonaro fica doido, agora eu entendo mais ainda. O estado de nervosismo dele, o descontrole dele com as coisas e a aceitação dos ministros militares que estão com ele, aceitar o descontrole dele, o nervosismo dele, diante da situação que esses canalhas, o Alexandre de Moraes é um canalha. Ele é um canalha. Alexandre de Moraes é um canalha. E o Celso de Mello está indo pelo mesmo caminho. Pelo mesmo caminho. Quer dizer, eles não querem colocar, eles não querem permitir, embora isso não seja do domínio deles, mas eles não querem permitir que o Bolsonaro coloque um diretor da Polícia Federal que seja
da confiança dele, que vai investigar esses fatos. Não tem nada a ver, meu amigo, com o negócio dos filhos do Bolsonaro envolvidos em crime, coisa dessa natureza. Não tem, isso não tem nada a ver, pode tirar isso da cabeça. O fato real é esse. O Sérgio Moro, os que eu chamo de Sérgio Margarida, o Sérgio Moro, ele foi usado exatamente pelo que eu pensei desde o início. Ele foi usado para poder promover a volta do PSDB ao poder. E para isso, ele derrubou o Lula porque ele não acreditava que o Bolsonaro conseguiria chegar onde chegou. Então ele derrubou o Lula porque o eventual presidente da República, no pensamento de todos, antes daquele escândalo todo que aconteceu, seria o Lula. No pensamento de todo mundo seria o Lula. Aqueles escândalos vieram para minar a situação do Lula para presidente da República. E o Sérgio Moro tratou de orientado pelo PSDB, o Sérgio Moro tratou de afastar de vez o Lula da concorrência da presidente da República, porque ele achava que assim traria, só que o Aécio Neves tropeçou logo de cara. Olha a construção da coisa. O Aécio Neves tropeçou logo de cara. Ele já tinha desacreditado o PT, quer dizer, não teria outro candidato. O PT estava desacreditado. O Aécio Neves estava surgindo, seria o grande sujeito. E aí o Aécio Neves, Deus, a mão de Deus, né, tropeçou com ele. A mão de Deus tropeçou com ele. E aí ficou sem. E o Bolsonaro surgiu inesperadamente, porque todo mundo achava que ele era um boi brabo que não ia para lugar nenhum, falava pelas, né, falava vontade, falava besteira. Então, o pensamento, o raciocínio de todo político profissional no país é que o Bolsonaro não ia alcançar nada. Ele não ia chegar a lugar nenhum. O pensamento político da nação era essa. Se você pegar as entrevistas do Lula, dos canais de televisão, dos políticos bem profissionais do passado, principalmente do PSDB, você vai ver que ele, o Bolsonaro, não era considerado inimigo. Não era considerado adversário. E, de repente, o Bolsonaro surge e ele leva a presidência da República. Acabou com os planos deles, os projetos deles foram por água abaixo. E aí o Moro veio para o governo Bolsonaro para preparar a volta do PSDB. Ele veio para preparar a volta do PSDB. Ele estava prendendo todo tipo de investigação que pudesse levar o PSDB para a cadeia. Por exemplo, o Aécio Neves vai para a cadeia, não vai demorar muito tempo. Ele vai para a cadeia, o Aécio Neves vai ser preso. Você pode ter certeza do que eu estou te falando. Quando trocar mais 2 ministros do Supremo, mais 2, vai sair em novembro, vai sair o Celso de Mello. Depois, ano que vem, acho que tem 2 ou 3 que estão completando 75 anos e vão embora também. Aí você vai ver, o Aécio Neves vai ser preso. Vai ser preso o Aécio Neves. E essa cadeia, essa rede de prisão, ela vai se estender pelo PSDB adentro. Meu amigo, eu não tinha entendimento disso. Eu não tinha visão disso. Ouvindo um governador que não é aliado do Bolsonaro, não é aliado do Bolsonaro, ele se declarou, mas ele vem a público e vem desmascarar a farsa. Agora você que está aí, cabe você raciocinar, cabe você pensar, você precisa pensar. É terrível. O povo brasileiro vive momentos difíceis. Nós saímos politicamente da mão deles, e agora eles jogaram em cima da gente o coronavírus. Entende o que eu estou te falando? Eles jogaram o coronavírus para cima da gente, para poder acabar, para sangrar, para destruir com o governo Bolsonaro. Não tem como, não teve outro jeito. Você vê lá no Rio de Janeiro hoje, a Polícia Federal agora, você vê como a coisa muda, aí muda tudo. A Polícia Federal já foi convocada pelo ministro Supremo, pelo ministro da Justiça, não do Supremo não, de um Tribunal de Justiça, que agora não me lembro o nome, e eles foram fazer investigação no Rio. Por causa de quê? Por causa do roubo com o dinheiro para tratamento do coronavírus. Roubo. O secretário do governador foi preso.
foi preso. O governador hoje foi investigado, ele é investigado, entraram no palácio do governo. Meu amigo, presta atenção, a polícia foi com mandado de prisão, de apreensão no palácio do governador. Do governador. Foi no palácio do governador. E lá eles tinham uma escuta telefônica que o empresário preso por roubar o dinheiro do coronavírus, pegaram uma escuta telefônica em que eles mencionavam o nome do governador do Rio de Janeiro. E quando foram abrindo a investigação, eles chegaram até a esposa do governador. Ela é advogada e ela tem ligação com uma empresa, a empresa que é acusada de ter superfaturado, de ter roubado dinheiro da saúde pública do Brasil, a esposa do governador do Rio de Janeiro. A esposa do governador do Rio de Janeiro. O Bolsonaro, às vezes ele não é cuidadoso, porque ele recebe as informações da BIM e ele explode. Embora aquela reunião foi fechada, mas ele explode. Ele fica tão indignado com as coisas que estão fazendo, não é contra ele, é contra o povo. Ele não vai cair. É contra o povo brasileiro. Você vê, ele vem gritando a respeito do coronavírus, ele vem gritando da cloroquina, hidroxicloroquina, e ele chega, a imprensa e essa gente chega a botar as pessoas contra o Bolsonaro por causa do remédio. Chega a colocar alguns, a imprensa bate de noite que o remédio é inadequado, Eu estava vendo uma entrevista, eu vou colocar, talvez eu coloque para vocês aqui agora, o entrevistador, ele tentando colocar o ex-ministro da Saúde contra o presidente da República. E ele, muito inteligente, ele vê qual é a jogada, então ele retruca na hora, ele rebate na hora. Meus amigos, olha, nós temos um presidente da República. Você pode levantar a mão para o céu e dizer, nós temos um presidente da República. Eu sempre acreditei que ele é um homem que Deus enviou. Eu sempre soube que ele não vai ser um pastor. Por isso que ele tem que ser presidente da República. Porque um pastor não pode ser presidente da República. Um pastor não vai explodir, não vai estourar, não vai gritar, não vai espernear igual ele faz. É ele, presidente da República é ele. Eu, mais do que nunca, agora eu creio. E eu vou falar para você, eu me senti com cara de bobo. Não que eu seja esperto em qualquer assunto político, mas eu sou um brasileiro que se interessa pela vida do país. E eu achava que vinha acompanhando os fatos, os acontecimentos, em cima, direitinho, mas eu estava muito ultrapassado. Quando eu assisti hoje as declarações do governador Ronaldo Caiado, quando eu vi a trama política, quando eu vi a trama diabólica política que está armada, se a gente não gritar mesmo nesse país, eles vão querer tirar o Bolsonaro à força do lápis, que eu estou falando, a força da caneta. E a gente tem que gritar e dar a força física para ele, porque o poder emana do povo. O poder emana do povo. Quem tem o poder é o povo. Quem tem o poder é o povo. O Supremo não recebe voto. O Supremo é funcionário público do governo federal. O Bolsonaro é eleito pela vontade do povo. Ele está lá porque o povo quis que ele estivesse lá. O povo quis, não, o povo quer ele lá. O povo quer manter ele no poder. O povo quer ele lá. O Supremo não foi eleito, não tem votos. O Supremo não tem votos. E o Alexandre de Moraes, ele pode ser preso. Ele pode ser preso. Eu não sei qual caminho que pode se tomar, mas quem está militando na área jurídica em Brasília, quem está militando na área jurídica lá em Brasília, eu quero falar para você que conhece tudo isso, sabe de tudo isso. É triste, meu amigo, é triste a gente enfrentar uma dificuldade tão grande no país e os canalhas
eu não gosto muito de usar essa palavra publicamente, mas eu vou usar, uns canalhas, safado, bandido, é como o ministro da Educação falou. Na hora eu fiquei assim, mas ele sabe de tudo isso aqui que o Caiado falou ali. Ele sabe de tudo isso. Por isso que ele chamou isso tudo de bandido, é tudo bandido mesmo, canalha bandido. É bandido e é canalha mesmo. Por isso aí eu abro a boca para falar, eu não quero que se dane. É porque são canalhas, são bandidos. Uma quadrilha de bandidos. Uma quadrilha de bandidos. E o Fernando Henrique Cardoso, não sei, ele é PSDB, né? Fernando Henrique Cardoso, ele é PSDB, eu não sei. Não sei. Eu só sei que o Alexandre de Moraes é PSDB. O Sérgio Moro, eu afirmei aqui que é PSDB. Outro dia as pessoas me combateram na internet. É PSDB. É como o Ronaldo Caiado falou, governador daqui de Goiás. O PSDB é o PT sem barba. É o PT sem barba. Sem a foice. É o PT sem a foice, sem a barba. É o PSDB. É triste isso. É triste isso. Eu via, na minha época de deputado federal, quem era irado contra o PSDB era o falecido senador Antônio Carlos Magalhães. Era irado, irado. E várias vezes eu estava dentro do avião particular, junto com ele, voando lá, particular não, avião do Estado, voando no estado da Bahia, levando obra, serviço, levando a assinatura de ordem de serviço nos municípios, principalmente água, ordem de serviço para poder providenciar água, furar poço, tirar o sal da água, e essa coisa toda. Eu andei muito com o senador Antônio Carlos Magalhães, e havia muitos momentos que ele estava descontrolado com o Fernando Henrique Cardoso. Estava descontrolado. Antes, quem apagava o fogo era o Luiz Eduardo Magalhães. Depois da morte do Luiz Eduardo Magalhães, a coisa ficou mais difícil. Mas era isso aí. A questão era essa. A questão era essa. Vou ficando por aqui. Eu gostaria que vocês pudessem não só assistir a esse vídeo, mas pudesse levar para um grupo de pensamento, de pessoas para pensar. Vamos pensar aqui. Vamos pensar no nosso presidente da República. Vamos pensar por que essa perseguição. Eu achava que era só a Globo por causa do dinheiro. Eu achava que era só a Globo por causa do dinheiro. Depois eu comecei a pensar levemente na derrubada do poder, mas não para esse lado que foi apontado e que é o mais correto. Qual lado? O lado do PSDB voltar ao governo. O Aécio Neves pode dar adeus à política. O presidente da República, nunca mais. Ele pode dar adeus à política. Agora, quem que eles vão criar, não sei. O Alckmin. Eles tentaram derrubar o Lula para botar o Alckmin para disputar com quem viesse, que seria o Bolsonaro. Aí foi aquele vexame que você viu. Porque Deus é justo. Nem para o segundo turno ele foi. Deus é justo. Então, vou deixar aí esse vídeo. Você pode divulgar ele aí para as pessoas. Divulga para as pessoas, tá bom? Que Deus abençoe a vocês, a todos nós, nosso país. Que Deus possa guardar a nossa nação, em nome de Jesus.